Olá, caro amigo ouvinte, espectador internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Hoje, com trabalhos técnicos de José Francisco Vidigal, vamos entrevistar nossa querida Érica Veloso Pimentel de Mello, a nossa Rainha das Rosas de 1994. Ela é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Gestão de Pessoas pelo Senac Minas, mestranda em Letras pela Universidade Federal de São João del Rei. Atuou como bibliotecária no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, na Faculdade de Tecnologia do Senac Minas e no SESI, Senai, em Barbacena. Posteriormente, ingressou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Santos Dumont, sendo transferida para o campus Barbacena em 2020. Nós agradecemos muito pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo gostoso, para essas descobertas fantásticas a respeito da sua atuação, também na área cultural. E é uma alegria muito grande para nós termos você aqui conosco. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, espectadores, ouvintes do programa Histórias da Nossa Gente. Eu me sinto muito honrada e agradecida de estar aqui neste momento e de alguma forma representando, tantas outras rainhas das rosas, dentre as 52, estar aqui é uma honra. Então eu agradeço o convite. Que bacana. A honra é toda nossa. A academia também fica muito feliz com a sua presença, e com o movimento cultural que você vem fazendo, que nós já conhecemos, mas hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais, E eu já começo perguntando para você qual foi a sua motivação para buscar a área da biblioteconomia. O que exatamente o profissional dessa área faz, para além do tradicional que a gente conhece? A gente tem uma impressão da biblioteconomia, às vezes um pouco equivocada, As pessoas às vezes desconhecem que a biblioteconomia, existe um curso de graduação de 4 anos e meio para se formar bibliotecário, Porque sempre vê a gente sentadinho atrás da mesa e acha que o livro está ali por magia, Conta do livro, Então a gente tem essa visão tradicional da biblioteconomia, que é essa guarda do livro, e isso envolve todo um processo técnico, de seleção, de catalogação, de classificação e disponibilização para o livro, Hoje tudo informatizado, Então, e tem isso, alimentar uma base de dados, isso envolve uma gestão de acervo e implica em outras atividades da biblioteca, como o cuidado com o usuário, conhecer o usuário, isso tudo são políticas e relações que a gente vai construindo, porque uma das leis da biblioteconomia é para cada leitor seu livro e para cada livro seu leitor. Então a gente precisa conhecer quem é o nosso usuário e para desenvolver essas práticas biblioteconômicas voltadas para ele. Sim. Anteriormente era feito, esse registro era feito de maneira manual, ficha catalográfica manual, depois digitadas, datilografadas, na verdade, nem digitadas, datilografadas, para depois migrar para o computador, E hoje existem vários sistemas de gestão de bibliotecas integradas, com padrões internacionais, de catalogação. Então, assim, um aluno, por exemplo, do Instituto Federal hoje, se ele aprender a usar o sistema de biblioteca, ele precisar estudar lá fora, ele vai aprender a usar, ele vai saber usar, se ele usar numa universidade que ele for, se ingressar. Ele também consegue usar, então o aluno ganha muita autonomia, como pesquisador. Hoje ele pode acessar de maneira remota, esse sistema? Sim, no nosso caso, sim. O aluno consegue acessar o que a gente tem, A comunidade, de uma maneira geral, consegue. No caso da nossa biblioteca lá, ela é aberta ao público, ela consegue acessar e, no caso do aluno cadastrado, fazer reserva, consulta e tal. Sim. E fora isso, a parte que a gente chama de coleção, da biblioteca, que é tratar o acervo, a gente pode trabalhar em centros de documentação, que inclusive foi o meu primeiro trabalho, que foi uma escola, para mim, profissional muito grande, e foi quando eu tive o primeiro contato assim, muito íntimo com a história de Barbacena e perceber como que a história e a memória são importantes e como é que elas precisam ser registradas e como elas foram, registradas através
de personagens, né? Sim. No caso, a congregação salesiana que eu trabalhei, e eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos tipos de acervo, porque tem isso, a gente acha que biblioteconomia é só biblioteca, né? Centralizado no livro, são N acervos, né? Hoje existe biblioteca das coisas. Então, assim, mas no caso específico, eu trabalhei com arquivo documental, arquivo fotográfico, arquivo audiovisual, desde microfichas, VHS, fita cassete, microfichas, me fugiu outra palavra que tem... Slides. Isso tudo eles têm aqui em Barbacena, né? Contando a história. Contando a história dos salesianos no Brasil, né? Nossa, e conta a história de Barbacena, né? Então é uma fonte de pesquisa muito rica, apesar de ser salesiana, mas é aquela coisa justamente da história, né? A gente não conta só uma história, né? A gente conta várias, né? Depende do ano que a gente olha. Então, existe esse tipo de trabalho, né? Então, para mim, profissionalmente, eu me desenvolvi muito. Sim. Por causa disso, porque de cara eu já me deparei com vários acervos que eu nem imaginava que eu ia trabalhar, né? De repente você só achou que ia lidar mais com os livros, que são importantes, claro, mas de repente teve essa outra possibilidade. Foi muito desafiador para mim. E eu tive uma pessoa que eu sou muito grata, que é o Padre Lázaro Andonade, que também é bibliotecário, inclusive. Ele era bibliotecário antes de estipular a profissão, antes de estabelecer a profissão. E eu aprendi muito com ele, assim, ele me ajudou muito, assim, uma pessoa muito inteligente, assim. Sei. E foi uma escola muito grande. Então, é uma das formas. Museus. Hoje tem a museologia, né? O curso de museologia. Mas, assim, a gente ainda pode operar em museus, por exemplo, né? Tinha essa habilitação interessante. Tem arquivos, né? Públicos, privados, a gente pode trabalhar. Como eu expliquei também no caso do museu, também hoje tem curso de arquivologia, mas o bibliotecário também é habilitado para trabalhar com a gestão eletrônica de documentos, que assim como as bibliotecas informatizaram os documentos também, né? Então, hoje os documentos, inclusive, a maioria já são digitais, né? Eles nem têm físicos mais, são os desafios aí que vêm com a tecnologia, né? E a própria organização da informação, né? Hoje, empresas podem contratar um bibliotecário para gerenciar a informação, gerenciar conteúdo, na questão de organizar, né? O conhecimento. Então, não fica restrito só a esse ambiente, digamos, tradicional que a gente... Escolar, por exemplo. A gente conhece, né? É muito plural, na verdade. Grandes empresas, por exemplo, têm um fluxo de informação muito grande, né? Sim. A pessoa pode fazer essa gestão. Pode fazer. Então, a gente pode trabalhar em livraria, em editoras, em empresas de base de dados, de bibliotecas virtuais, por exemplo, de artigos, né? Então, assim, é um campo muito grande de atuação que não restringe só a biblioteca. Do ponto de vista de regulamentação, é uma profissão recente, né? Assim, relativamente recente, né? Sim, deve ter cerca aí, não sei, uns 50, 60 anos. Acho que foi na década de 50, se eu não me falha a memória. Não, mas então é bem recente, né? Sim. E é interessante até para o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta conhecer, né? A possibilidade ou as possibilidades que o trabalho tem. Sim. Porque a gente fica, às vezes, com essa visão mais restrita. Importante também a atuação do bibliotecário nessa parte, né? Livro é um gênero de primeira necessidade. Nós estamos no mês que a gente comemora o livro, né? A capacidade de leitura também, né? A gente faz sempre esse movimento. E é interessante conhecer essa parte, né? Essa função é a principal. Mas, às vezes, a gente não percebe o alcance que tem em outras áreas, à medida que a gente vai evoluindo também, né? Sim. Eu comento com você a respeito, ainda nessa questão do principal, vamos dizer assim, né? Lembrando das bibliotecas que são tão importantes para a gente. Eu me lembro da Biblioteca de Alexandria, uma das mais célebres, né? Os maiores centros de produção de conhecimento da antiguidade, estabelecida no século III a.C., em Alexandria. O seu acervo foi crescendo gradualmente, né, ao longo da trajetória. Qual que é o papel do livro, o papel principal do livro para você? Nesse mês a gente comemora o Dia do Livro, né, da atividade leitora, como eu falei. Como é que você pensa que a gente pode mobilizar as pessoas no Brasil, nas nossas comunidades, para intensificarem, né, o hábito da leitura? É um desafio, eu vejo, pela minha experiência profissional, porque a gente espera que o aluno, principalmente na fase de formação que a gente
que eu estou atuando atualmente, e que foi minhas experiências, as últimas experiências também, Sim. que ele esteja pronto, um leitor pronto. É. Isso não acontece, né? Porque a gente sabe dessa carência ainda, principalmente das bibliotecas municipais, estaduais, de ter um profissional, de ter uma biblioteca atuante, né? E a formação do leitor, o ideal que fosse na primeira infância ali, né? Na segunda infância. E isso às vezes não acontece. E às vezes não vão ter contato com a biblioteca pela primeira vez conosco. Né? Não sabe nem como é que funciona uma biblioteca. Vai ter até uma outra tarefa a mais, que né, vai ser o tutor ali para poder mostrar apresentar determinados ambientes. Sim, e assim, a gente inaugura o aluno muitas vezes para o mundo, né, da biblioteca. E cai naquela coisa, naquela mesma lei, né? A gente tem que encontrar o livro para aquele usuário, né? Porque às vezes um vai gostar de romance, mas o outro só quer ler livro técnico, né? E tá tudo certo, não tem certo ou errado, né? Verdade. Então é um desafio. Eu acho que o prazer da leitura, ela ainda vem da leitura literária, Sim. né? Quando o aluno, eu tenho repensado muito isso, até por conta do mestrado, que a formação do leitor, ela está muito ligada à formação do sujeito. O aluno, ele vai interessar pela leitura e ele vai se engajar quando ele se vê representado na literatura, né? Isso é interessante. Então, assim, ele precisa se ver nesse espaço, ele precisa se identificar, ele precisa achar que ele pode chegar lá, que é possível criar um espaço que ele possa alcançar como ser humano, sabe? É verdade. Então, assim, e hoje, na minha percepção de mundo, assim, a gente vê que a humanidade, a sociedade está se perdendo um pouco do que é ser humano, sabe? Sim. E eu acho que a literatura ela tem esse papel muito importante na vida da pessoa. Verdade. Então acho que vai para além da formação do leitor, sabe? Vai para a formação do sujeito. E encontrar esse gatilho para o aluno falar assim, não, eu quero ler mais porque eu quero descobrir mais, né? E perceber que ele pode se transformar através disso, né? Porque a gente nunca mais é o mesmo, né? E assim, então ele pode pensar assim, nossa, eu posso conhecer esse lugar, eu posso fazer essa visita, eu tive uma relação que foi assim, nossa, né? Então assim, é um aprendizado, né? E eu acho isso muito rico na literatura. Eu acho interessante quando você faz essa ligação entre o sujeito. Nós temos visto atualmente esse movimento, ou esses movimentos, né? Inclusive nas academias, quando elas admitem as pessoas como representantes também dos seus grupos, entre aspas, né? Somos brasileiros todos, mas eu digo assim, porque há, de certa forma, né, o representante que vem de determinado contexto, determinada comunidade. Então, à medida que a gente consegue conquistar essa representatividade e esses autores vêm sendo reconhecidos, também, como nós somos um país plural, sim, ainda bem, porque essa diversidade é que nos faz o que somos, ricos, né? Exatamente, essa riqueza que nós temos é uma porta para essas pessoas se perceberem lá, né? E, eventualmente, desenvolverem esse gosto, esse prazer pela literatura, pela leitura, né? Que é um instrumento de abertura de portas, né? Sim. Então, eu vejo interessante relação, quando você pontua isso, porque talvez seja um ponto de partida mesmo, né? Nessa experiência que a gente tem de levar os meninos para a biblioteca, por exemplo, de eles buscarem aquele material, né, de que eles gostam, por exemplo. Então, assim, se isso é pacificado, né, se isso está bem resolvido, vamos dizer, eu acho que é um caminho que a gente tem. E é interessante você pontuar isso, essa percepção diária, né? Porque a gente, às vezes, na correria, a gente não consegue ver. Eu tenho visto muitos alunos nossos lendo durante as aulas, né? E títulos variados. Eu sempre olho discretamente, às vezes pergunto. Então, parece que já há um movimento, talvez ainda um pouco tímido, né? Não sei, você pode dizer isso melhor para nós, mas já se mostrando, né? E isso é muito saudável. Sim, os alunos, eles buscam essa literatura. Às vezes a quantidade de aulas que eles têm, né, no caso específico assim, que eu posso falar, impedem eles talvez de dedicar mais tempo à literatura. Muitos falam assim, eu queria tanto ler mais, mas eu tenho que escolher o que eu vou estudar. Isso acontece muito nessa fase de transição, principalmente quando vai chegando perto do vestibular, né?
Então, assim, mas eles buscam, eles têm essa necessidade, assim, sabe? Porque eles veem um caminho, assim, sabe? Meio terapêutico, né? Tanto que existe até a biblioterapia, né? Tem muitos, tem vários clubes de leitura, inclusive, que são de biblioterapia, que são leituras que vão trazer reflexões, que é um lugar de discussão terapêutica mesmo. E no caso, são vários títulos que são oferecidos para as pessoas fazerem a leitura, é semelhante a outros clubes que a gente vê, por exemplo, o rótulo X sendo oferecido no mês tal para apreciação. Sinceramente, eu nunca participei de nenhum, mas eu imagino que seja isso. Eles indicam um livro para leitura e aí tem os momentos da discussão e da reflexão. Eu já li algumas coisas, já achei interessante, é uma coisa que eu vou semeando, né? A gente vai colocando aqui a semente, né? Porque isso me interessa muito, assim, como profissional, sabe? Dentro das experiências que eu já tive em relação a projetos educacionais de extensão, de ensino, pesquisa. Eu tenho esse estímulo pessoal, assim, de tentar buscar isso, essa formação do sujeito, sabe? Dar esse espaço para o aluno, manifestar seus saberes artísticos, seus saberes culturais, porque os meninos precisam desse espaço. E a gente vê nos olhos deles, sabe? Essa satisfação de poder estar representado ali. Então, eu gosto sempre de poder valorizar o trabalho deles. A gente tem muito talento, né? Nossa, é impressionante. A gente precisa descobrir esse pessoal, dar posição para esse pessoal, né? Para que eles possam se desenvolver. Agora, eu achei muito interessante a terapia com livros, né? Que não fazia ideia que podia ser nesse aspecto tão direto, né? As mensagens nos ajudam, sim, dos vários gêneros, naturalmente, mas ter um clube específico já é um avanço muito interessante, né? Num país que tem uma carência de livros, de leitores, né? Eu acho muito bacana você pontuar isso para a gente ficar atento e, eventualmente, até trazer essa ideia para a comunidade, né? De acordo com o direcionamento que a gente puder dar, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Agora, o bibliotecário, ele também se ocupa da história do livro, da biblioteca, da evolução das tecnologias de informação, comunicação, né? Da mediação dessa informação com a sociedade, que isso é um ponto importante, ainda mais se a gente pensar na realidade que a gente tem hoje, esse volume grande de informação, desinformação, informação parcial, se é que a gente pode usar esse termo, mas ainda nesse contexto, como que a biblioteconomia se transformou nesta era da informação digital? Como é que é fazer essa gestão da informação nesse contexto que a gente tem hoje, né? Como é que é mediar essa informação nessa realidade? Até para a gente tentar, né, não se destruir. Porque eu falo isso muito no sentido, aqui pensando nas fake news, deepfakes e outras mais, o poder que elas eventualmente têm de fazer com que a gente se destrua. Né? Eu vou, de repente, te odiar e chego às vias de fato. Né? Então, é uma coisa muito delicada. Você já veio comentando um pouco dessa evolução, né, manual, mais analógica, e agora a gente está nessa realidade. Como é que isso encontra espaço nessa realidade que nós temos? A mediação da informação, a gestão da informação, hoje, nesse momento. Eu acredito, Rodrigo, que ainda a gente está encontrando um caminho, sabe? Eu percebo que as bibliotecas têm, assim como todas as áreas do conhecimento, diante de tanta tecnologia, né, está tendo essa dificuldade de encontrar a melhor maneira de atuar, né? Eu percebo assim que a biblioteca ela pode ser um papel de mediação muito grande na educação midiática, sabe? De orientar os meninos quanto à pesquisa, orientar o que é uma fonte confiável de conhecimento, né? Porque não é só jogar na internet o que está ali está certo, né? Essa leva de fake news que tem rodado e tudo, é muito mais fácil eu ler uma manchetezinha e replicar aquilo, né? Do que eu entender um contexto histórico, né? De eu contextualizar. Então, eu vou só replicando, porque é mais fácil, né? Todo mundo quer uma informação rápida, né? Então, é um desafio muito grande mesmo encontrar esse caminho.
E as bibliotecas têm trabalhado nisso, assim, através dessa educação midiática, sabe? Que eu acredito que precisa ser potencializado. Eu já pensei assim, que isso devia ser até uma disciplina curricular, sabe? Educação midiática. Porque não tem como a gente fugir disso mais. Porque ela tem que ser midiática e ela tem que ser inclusiva também. Porque, infelizmente, com tanta tecnologia, a gente tem pessoas, tô falando alunos porque a gente está na comunidade escolar mais envolvida, né? Mas de uma maneira geral que não tem acesso. Muito mal no celular, né? Então, assim, isso e eventualmente ainda... temos os problemas, né, de antenas que não funcionam, períodos de manutenção, coisas assim. Essas coisas. O livro não tem esses problemas, né? Exatamente. Você vai lá, ele tá lá, né? Você consegue consultar, né? É uma vantagem do material físico, né? Grande. Então, é desafiador. Eu acho que atuar nessa educação midiática é muito importante, assim, é um dos caminhos, assim, para organizar isso tudo. Você aponta essa realidade de uma forma interessante, porque, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não tem ponto de retorno agora. Não, né? não tem. O momento em que a gente está vai ensinar como gerenciar um pouco mais, um pouco melhor, né? Esse desafio que a gente tem. Nesse sentido da gestão, da organização, da informação, da catalogação de materiais, de assuntos, já que a gente não trata só do livro, que é uma área vasta, né? Você comentou conosco a área de atuação, na biblioteca, por exemplo, né? A catalogação começaria na ficha catalográfica, né? Como que todo conhecimento é organizado? Assim, fala um pouco para nós nesse sentido. Como que a classificação decimal de Dewey, por exemplo, é empregada, ou a classificação decimal universal, são as mais conhecidas, né? CDD, CDU. Como é que isso é trabalhado diante desse contexto que nós temos para gerir a informação, organizar a informação, os livros, os materiais, os arquivos em geral? A CDD e a CDU que você citou, né, elas são, eu falo que cada curso tem sua Bíblia, né? A nossa é essa, CDD e CDU, que são dois catálogos que têm o conhecimento organizado. Né? O conhecimento da humanidade. Da humanidade. Então, ela é dividida em classes, todas as duas. Elas são parecidas nas divisões de classe, mas elas têm sistemáticas diferentes. Mas com a mesma finalidade que é organizar o conhecimento. Então, eu vou ter sempre 0 generalidades, eu vou ter na classe 1 filosofia, classe 2 religião, classe 3 ciências sociais aplicadas, a classe 4, por exemplo, na CDU é vaga, e na CDD já é a parte de português, linguística, gramática, essa parte. Ela é vaga, mas pode ser preenchida. Justamente. Ela pode ser. A 5 é ciências da natureza, 6 ciências saúde e engenharia, 7 é artes, 8 literatura e 9 história. História, geografia. Aí tem as subdivisões, né? Mas assim, no geral são isso. Então, são 10, né? São 9. São 9. Qualquer biblioteca que você for, se você for lá na classe 6, você vai encontrar engenharias e elas vão estar todas reunidas em licenças médicas, nutrição, está dividido. Entendi. Então ela é igual para todos. E ali dentro o assunto foi sistematizado. Então, para classificar, é o maior desafio do bibliotecário. Porque tem hora que chega um livro para mim e eu falei, meu Deus, mas eu nunca vi esse assunto. Aí eu preciso saber do que ele se trata para pensar onde eu vou encontrá-lo, né? É muito desafiador. Então, assim, e não existe uma classificação errada, porque ela acaba sendo um pouco subjetiva. E ela também depende do usuário. Sim. Porque se eu tenho, por exemplo, um livro, supondo, direito ambiental, mas eu tenho aqui só um curso de gestão ambiental, eu não tenho um curso de direito, para mim é mais interessante que fique na parte de gestão ambiental, porque o aluno que vai procurar o ambiental, ele já vai estar com o livro ali em frente. Esse é um ponto interessante. Mas às vezes numa faculdade de Direito, eu vou deixar lá na classe 3 que é de Direito. Sim. Só que aí permite assim, eu estou na frente à prateleira de Direito, eu vou ter Direito Penal tudo junto, Direito Civil tudo junto, Direito Familiar tudo junto, porque a classificação permite que isso aconteça. Então, a classificação ela é o endereço do livro na estante. É igual um carteiro. Tanto é que se a gente guardar errado, depois a gente custa para achar o livro. Entendi. Porque tem uma sequência decimal de organização do conhecimento. E ela é universal, né? Universal. É por isso que eu mencionei no início. Se o aluno aprender a usar aqui um sistema de biblioteca, ele vai aprender a usar em qualquer lugar que ele for. Porque é igual.
Em todo lugar. E a gente, no Brasil, a gente utiliza mais uma ou outra, as duas? As ou a duas. escolha é feita de acordo com a necessidade do profissional que pode manejar isso? O profissional pode decidir, né? Uhum. No caso, assim, por exemplo, toda minha vida, quase em toda a minha vida profissional, eu trabalhei com a CDU. E aqui no IF-Sudeste MZ já era adotado CDD. Já é outra Quando você configuração. chegou lá no campus Santos Dumont, já era CDD? Já era também. CDD. Todos os campos têm todos os campos trabalham com a CDD, né? No caso do IF-Sudeste MG, sim. Todos nós trabalhamos com a CDD. Isso é uma opção que a instituição pode fazer. De repente, uma outra instituição pode ir para um outro Optar caminho. pela CDU. Não há problema. E pode criar, inclusive, um sistema próprio de classificação, né? É possível também. É possível. Eu posso citar um exemplo do Padre Lário mesmo lá nos Salesianos. Ele fez uma tabela similar da CDU para a história salesiana. Ele criou uma tabela sistematizada, com os arranjos, tudo. Perfeita a tabela. Atendendo aquela necessidade específica. Né, dos documentos. A mesma lógica, né, da CDU e da CDD, mas ele fez para atender especificamente, porque senão eu teria que colocar a história dos Salesianos do Brasil, tudo é 981, aí ia ficar tudo junto, aí ia misturar tudo ali. Então, é importante da classificação é isso, né? Porque eu não posso pegar um livro de informática e jogar tudo em informática na classe 005. Então, se eu posso dividir por programa de computador, né, por programação, por software, por hardware, porque senão vira uma bagunça organizada. Em vez de facilitar para o leitor, para as pessoas terem acesso, você acaba criando uma dificuldade, né? Sim. Agora, eu estou percebendo a complexidade do trabalho. Às vezes eu vou te visitar na biblioteca e não percebo isso. Eu estou vendo agora, só porque estou tendo essa oportunidade agora. Quer dizer, e o aprendizado constante, porque quando você fala do tema que às vezes você não conhece, e ninguém conhece tudo de tudo. É não impossível. Há dúvida, né? Mas, graças assim, a Deus. Ainda bem que ele tem sempre possibilidade de a gente aprender, né? Menos mal. Mas eu digo assim, aí você tem que buscar, pesquisar aquilo para poder acertar o máximo possível a classificação e ajudar o leitor, né? A linha que está envolvida é muito grande, a gente não percebe, né? Até a gente seduzir esse leitor para leitura, né? Quer dizer, se a gente não começa pensando nisso, né? Ele se perde na biblioteca, se perde nos assuntos, nas subclassificações. Sim. Isso acaba afastando e a gente não sensibiliza o suficiente para a capacidade da leitura, que é o que a gente precisa, né? Então, quando você falou, eu não imaginei essa complexidade de ter que buscar esse assunto que eu não conheço para eu fazer a melhor classificação possível. Sim. Né? Às vezes eu consulto o professor da disciplina, às vezes eu mando mensagem, eu falo, olha, eu não tô conseguindo entender, me localiza. Entendi. Porque, assim, tem hora que é muito fora, assim, Entendi. de qualquer experiência. E é muito curioso pra você ver, porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com religião. Sabia tudo, custei pra pegar, né? Porque, pensa bem, na religião não é só catolicismo, Sim. não é só escrever lá, né? Igreja, não é. Verdade. Então, é muito grande a tabela de religião, por exemplo. Foi um bom começo, né? Porque o centro de documentação tem outros acervos também, como você falou, né? Mas predominantemente religião. Então, pra mim já foi um aprendizado, sabia tudo de religião. Sim. Aí, depois, quando eu fui pro Senac, aí eu fui aprender, né? Alimentos, Hotelaria. administração, hotelaria, turismo, informática. Aí outra área de conhecimento. Que aí eu já fui familiarizando, né, com os termos e tal. O SESI e Senai é a mesma coisa. Aí eu tive contato com a literatura, porque eu não tinha tido ainda. Olha, você vê como que é curioso, né? Porque eu sempre trabalhei com faculdade especializada. Então, assim, biblioteca especializada, então eu não tinha contato com a literatura. Fui tendo SESI. A literatura, desde a primeira infância até o ensino médio, eu enlouqueci. Eu falei, gente, mas tem isso tudo. Como que eu vou separar essas coisas para os meninos? Principalmente a educação infantil foi muito desafiador para mim. Muito desafiador. E porque, né, ela começa com os 3 anos, né? Aí a gente começou, eu falei, vou organizar por cor. Porque o que adiantava colocar um número de classificação para os meninos? Não adiantava. Então, assim, a cor azul era o maternal 1, a cor amarela, né? Então, assim, eu dava essa organização nas estantes, para os meninos irem mais ou menos direcionados também. Funcionava bem dessa forma, essa tabela? Funcionava, assim, a gente não conseguia uma organização perfeita, assim, porque era impossível, né? E também não tinha como ser aquela bibliotecária chata, falando, não põe a mão, tira do lugar, né? Então, os meninos ficavam à vontade, né? E eles faziam visitas regulares na biblioteca. Então, foi uma experiência muito rica lá. E eu tive contato com a literatura, que foi desafiador para mim. E com outros cursos técnicos por causa do Senai, Sim. que também era outro universo que eu não conhecia, né? Eletrotécnica,
Agora me fugiu o outro que tem lá. Livros mais voltados para a área de usinagem, mecânica, Isso, né? era outro aprendizado. Aí quando eu vim para o Instituto, eu trouxe tudo em Santos Dumont. Eu comecei com engenharia ferroviária também, que eu sabia Olha. nada de engenharia ferroviária. No dia que engenharia eu já estava um pouco familiarizado, mas aí fui para ferroviária. E foi bom também, porque lá tem eletrotécnica e tal, então já fui com um know-howzinho assim, da área do conhecimento, né? E quando eu cheguei aqui no Instituto, é as ciências agrárias e exatas da terra. Biológicas, que eu nunca trabalhei. Então, assim, no meu percurso profissional, eu me sinto muito agradecida, porque, assim, eu trabalhei com todos os tipos de biblioteca, assim, todos, assim, grandes modelos, né? Porque eu não sei de documentação, biblioteca infantil, biblioteca especializada, técnica, né? E pude passear em todas as áreas do conhecimento, assim. E agora eu tô no desafio das ciências exatas e da terra. Isso, não para de aprender, não para de aprender. Caminhar, né? Eu achei interessante esse seu relato dessa trajetória, porque foi um bom começo, considerando essa diversidade de acervos, né, que o Centro de Documentação tem, por exemplo. E curioso também onde a literatura ficou nesse percurso, como que foi esse encontro no percurso. A gente acha também um outro mito, talvez, né, que eventualmente todos os bibliotecários têm contato com a literatura, é o primeiro deles, né? Às vezes não acontece dessa forma, né? E o fato de você forçosamente ter que construir uma carreira densa, né? Porque passou por várias áreas e teve que nadar aí para não se afogar, né? Sim. E essa questão da literatura é muito curioso, porque as pessoas, elas confundem o bibliotecário com o professor de literatura. Olha. Né? Porque acha assim, você sabe todos os livros, você sabe todos os autores, você sabe todos os gêneros literários. E isso não acontece, porque a gente não tem essa formação. Legal. Né? Não tem, mas os alunos acham que a gente tem essa formação. É claro que a gente vai desenvolvendo algumas coisas, igual eu acabei de relatar. Então, mas, às vezes fala uma coisa, a gente fala assim, não conheci o autor. Mas tipo assim, como assim você não conhece, né? Não, mas é porque ninguém me perguntou dele antes. Então, legal. Assim, é muito curioso isso, assim, né? Porque os meninos, né, não fazem muita ideia do que está por trás, né? Não. Às vezes até mesmo que seja um leitor já mais voraz, mais contumaz, também não pensa aquilo, né, que eu te falei. A gente chega na biblioteca, bom dia, boa tarde, etc. Tá ali a pessoa te atendendo muito bem, sempre, né? E a gente não faz ideia do que está por trás, ou do que, por exemplo, ela pode não ter, né? Ou ele pode não ter, que é essa informação, às vezes, como você coloca, né? Sobretudo a literatura, essa diversidade que a gente tem, a literatura brasileira é realmente muito vasta, então... E novos gêneros surgem, novos textos surgem, né? A gente, às vezes, fica meio perdido também. Agora, além dessas atividades práticas, vamos dizer assim, né, esse dia a dia mais essencial, os bibliotecários também desempenham um papel importante na promoção dos eventos, por exemplo, eventos culturais, né, educacionais. Como é que você tem atuado nesse campo de promoção? Como é que os projetos são concebidos, por exemplo? Que projetos são, né, e desenvolvidos no âmbito da sua instituição, da instituição na qual você está hoje? Tudo é uma construção, né? A gente percorrendo, né, meu caminho profissional, né, a gente vai avaliando. Porque eu comecei com os projetos quando eu fui para a escola, para o Senai, né? Sim. Porque eu vi a necessidade de começar a criar coisas para interagir com... Porque até então não precisava, né? Mentira, no Senai, que foi primeiro, na faculdade. Até então não precisava, porque é um centro de documentação, um centro de memória, o nosso usuário é muito restrito e outro, né, totalmente... não tem essa necessidade, né, de desenvolver esse tipo de coisa. Vocês atendiam, só uma curiosidade, na questão do centro de documentação, vocês atendiam mais aos pesquisadores que buscavam informações ou havia alunos também daquela instituição? Porque, se não me falha a memória, ele também funcionou uma escola, né, de formação ou de preparação para o ingresso no seminário, alguma coisa nesse sentido? Ou eram só pesquisadores? Não, teve a fase lá, né? Existe a casa de formação deles, né? Tem uma etapa que acontece que acho que 2, inclusive, aspirantado e noviciado. Não sei se é assim ainda, mas acho que o noviciado continua, que são os próprios salesianos, né?
A escola teve uma época que era dos salesianos e certo. depois era só um espaço concedido à prefeitura e eles tinham uma biblioteca própria, no caso da literatura, né, dos livros da educação propedêutica e tal. E a gente dava um apoio se ele quisesse estudar, o menino quisesse uma pesquisa sobre história de Barbacena, uma coisa ligada para a história, porque ela é aberta ao público. Então, só que como um centro de documentação e pesquisa, ele acaba atendendo mais os próprios salesianos, a própria congregação, né? Porque ele é o centro do Brasil, né? E pesquisadores, né? Entendi. Eu posso até citar, por exemplo, o Silvério, por exemplo, né? Que tem o livro da História Econômica de Barbacena, ele fez muita pesquisa lá. Por exemplo, deve ter achado muita coisa. Achou muita coisa, jornais antigos, e tem muitas coleções lá. Esse material dos jornais, por exemplo, os semelhantes, eles estão microfilmados? Não, não estão. Eles estão numa... Eu sei, assim, que eu acompanho ainda um pouco o trabalho lá, que eu tenho amizade com eles até hoje. Sim. E eu sei que agora eles estão digitalizando as fotos. Eles estão no processo de digitalização das fotos. Porque a ideia é de que tudo seja digitalizado mesmo, mas o acervo lá é muito grande. Nossa. É um galpão, né? 2 andares, é muito grande. Fica o convite para você conhecer. Quero. E o custo de digitalização deve ser altíssimo, né? Porque deve envolver muita tecnologia atual que tem lá o seu valor, né? Sim, aí eles têm esse trabalho lá, que eu não sei, né, de falar que ponto que tá, mas eles têm uma preocupação, investem à medida que vão concluindo os trabalhos, as necessidades vão surgindo, eles têm essa preocupação, sim. Entendi. Mas a questão dos projetos começou na faculdade de Senac? Isso, porque a gente começou, né, a trilha de pesquisa, ensino e extensão, né? Então, a partir dali, eu comecei a criar, né, propor os projetos, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, porque você envolve o usuário de uma forma muito diferente, né? E quebra aquela ideia que a gente está comentando sempre, né? De chegar na biblioteca, vai lá, pega o livro, lê e tal, não sei o quê, daquele cenário que a gente já sabe. E eu falo que eu tenho muita ideia por tanto de tempo que eu tenho, sabe? Aí eu fico enlouqueço, aí eu vou fazendo por partes. Mas eu comecei lá, né? Então eu tive meus projetos lá culturais, tive os de pesquisa e de extensão, que eu participei lá. Envolvendo a comunidade. A comunidade interna, né? Externa lá. E depois, quando eu fui para o SESI Senai, a mesma coisa. Também desenvolvia projetos, sempre fazendo Semana do Livro da Biblioteca, que geralmente ela acontece em outubro, né? Ela é instituída, na verdade, né? Em outubro, na última semana de outubro. E continuei com esse trabalho lá no SESI Senai, com algumas atividades também paralelas, projetos também paralelos, e agora no Instituto Federal, né? E atualmente a gente está encerramos, né, no final do ano, que foi o curso de leitura online, que ficou com a literatura afro-brasileira. Foi um projeto que começou comigo, com a Paula, bibliotecária do Campus Santos Dumont, quando a gente estava lá, quando surgiu a pandemia. Aí a gente fez 3 edições lá. Eu estando em Santos Dumont ainda, né? E como eu vim para Barbacena, a Paula falou que ela foi muito generosa, né? Porque o projeto era do campus, embora, né, a gente tenha feito junto. E ela abriu e falou, não, vamos embora. Aí foi multicamp. Ano passado foi uma experiência muito rica, porque na verdade ele foi multicamp, né? Interessante. Que foi de crônicas, né? De literatura afro-brasileira. Que cai naquela primeira conversa nossa, né? Do lugar de fala, do reconhecimento. Exatamente. E isso foi muito rico para nós, assim. Eu como pessoa e como profissional, foi muito rica essa experiência dessas 4 edições. A resposta dos meninos também foi Sim, foi muito bacana. Eles, foi um lugar que eles puderam manifestar. Então a gente, todo encontro chorava, tinha choro, por exemplo. E assim, a gente se emocionava. A gente vê o poder da literatura, sabe? Como é que ela toca as pessoas. Então foi uma experiência muito rica mesmo. Sem dúvida é um instrumento de dar vários sentidos à vida, sim, né? De se reconhecer como cidadão, como sujeito, como pessoa importante, né? E espero, né, que esse ano aconteça de novo, né? Agora numa versão presencial, no caso, né? Eu não sei porque ele é multicamp, né? A gente não sei se... eu falo assim que acaba que a tutora do... Eu fiquei com coordenação ano passado, mas esse ano pode ser que seja outro por conta da gente ter colocado a proposta multicamp, né? Entendi, mas é um projeto originalmente do Campus Santos Dumont, né? Então a gente precisa ver como é que vai acontecer esse ano. É uma rede muito grande, são 10 campi, né? Isso.
Então, realmente, para gerenciar isso tudo, né? E ter o bom resultado que vocês colheram pelo depoimento, né? Aí é preciso pensar para poder acertar bem esse alvo, né? Sim. Agora, muito interessante as manifestações que você coloca, porque essa é a ideia que a gente, quando a gente milita pelo livro, né? As academias, por exemplo, têm no seu norte a causa do livro, né? A leitura. Então, quando a gente vê esses frutos surgindo, né, essas reações surgindo, a gente percebe que essa relação do sujeito começa a se consolidar. E, como a gente comentava antes, né, isso é um grande passo para a gente ficar cada vez mais atraído, né, pelo conhecimento em geral que está depositado nesses textos. Sim. Né, que essas pessoas têm que achar para além de uma história, né? As narrativas, elas sempre estão contando a história, uma coisa além, né? Do que a própria ficção, né? E a gente né, tá com um projeto desde o ano passado, que na questão da promoção da leitura, que é os pontos que a gente chama no ponto, né? Espaços comunitários de acesso à leitura. Esse é atual? Atual. Ele é um projeto que vai ser permanente, porque nós criamos pontos de leitura dentro do campus Barbacena. Olha, interessante. São casinhas, né, de madeira que a gente colocou lá. Não são casinhas de passarinho. Eu tô brincando com os meninos, falavam assim, uma casinha de passarinho lá. Achando que é uma casa de passarinho, né? Mas não, a gente colocou em 4 lugares no campus, né, anexo, no jardim principal, no núcleo de zootecnia e no núcleo de agronomia. Pontos de leitura. São livros que a gente às vezes recebe de doação ou que a gente tem duplicidade no acervo. E a gente começou e fizemos, na verdade, uma campanha de arrecadação da própria comunidade de livros literários. Aí a gente preenchemos essas casinhas, os livros circulam entre eles de forma autônoma. O aluno, a pessoa, porque na verdade é aberto ao público, se a gente pode receber um visitante, ele pode levar. Pode levar e não devolver. Mas assim, a ideia é que ele devolva, né? Compartilhar com as pessoas. Isso, ou traga outro para colocar. E é uma forma de incentivar a leitura, porque às vezes as pessoas ficam muito distantes da biblioteca. Nossa, a biblioteca é aquele prédio enorme, nossa, como é que eu entro lá? Ali não, eu tô sentada, não tô nada para fazer já na hora do almoço, eu tô esperando o ônibus para ir pro NZ, para subir do NZ, tô, né, NA, tô passeando de bicicleta lá embaixo, eu tô caminhando, vou fazer uma pausa. As casinhas têm um banquinho, né? Então a pessoa pode sentar. Que legal. E é uma forma... além de promover a leitura, é uma forma de promover a autonomia do sujeito, é uma forma da comunidade entender que ela é responsável por aquilo, que ela foi feito para ela e ela precisa gerir aquilo. Então, é uma educação social também, né? E inclusiva, porque ela permite alcançar outras pessoas e que, de repente, a partir dali, elas vão falar assim, nossa, eu gosto de ir na biblioteca, deve ser legal esse negócio de ler. E você coloca isso de maneira natural na rotina da pessoa. Né? Justamente. Eu acho que é encantador isso que você está falando, porque, e muito oportuno nesse mês de abril, né? Que a gente tem um mês, assim, eu acho que é um mês talvez mais alto para a cultura, né, em geral, que é o momento que a gente está privilegiando o livro, a leitura, e você colocar um projeto desse... singelo, eu diria, mas tão profundo. É simples. No sentido de que o resultado, a gente não tem essa medida. E isso pode acontecer, né? Às vezes o prédio da biblioteca assusta demais, eu não tenho condição de chegar lá, sei lá, a pessoa pensa uma série de coisas. E de repente isso pode fomentar em última instância, a saída à biblioteca, esse maior contato. Agora, eu fiquei muito impressionado com essa modelagem, vamos dizer assim, com essa concepção, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e coloca uma série de empecilhos, ou vê uma série de empecilhos, e não percebe, talvez, que pela simplicidade a gente consegue atingir um público fantástico e objetivos, alguns até que a gente não esperava. Sim, né? E assim, eu tenho até que agradecer a Selma, que está comigo nesse projeto, né, que trabalha comigo, que a gente é que sabe, né? Ela é bibliotecária também, né? Não, ela não tem a formação não, mas ela atua na biblioteca comigo. Entendi. E que é, né, minha parceira nesse projeto. Porque quando a gente... como é que as coisas acontecem? Como surge um projeto, né? Porque a gente estava com os livros para desbastar, porque o nosso acervo não cabia, era uma literatura um pouco juvenil para o nosso público. Entendi. E a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? A gente primeiro pergunta, para quem que a gente vai doar isso, né? Como é que a gente vai fazer esse livro dar sentido para esses livros, né?
E a gente é tão carente, né? De livro, a gente precisa. Aí veio a ideia, falei, nossa, a gente podia fazer isso, porque era uma das coisas que estava aqui, né, paradinha. Eu falei, olha, esse sistema tem isso, vamos fazer ela, vamos. Aí a gente foi na marcenaria, conversando, porque a gente tem, né, um parceiro lá no Instituto. Seu Manel, tem uns pedaços de madeira aí, não? Precisou fazer uns casinhos para nós. Como é que é o modelo? Fomos, recortamos, tiramos medida, fizemos um molde, desenhamos. Como é que é o modelo? Aí ele falou, não, dá para fazer, tem umas madeiras aqui. Aí pediu uma autorização para fazer, a Roberta, né, a diretora de desenvolvimento institucional autorizou. Aí não tinha o verniz para poder envernizar as casinhas, corremos atrás do verniz. Então, assim, não é sim, mas precisa de vontade que as coisas aconteçam, né? E esse ano, com o projeto, nós vamos colocar mais 2 pontos de leitura no campus. A gente vai colocar na ecoterapia, que foi um pedido. E vamos colocar lá no ginásio também, que é onde tem um ponto de circulação muito grande, inclusive da comunidade externa, né? O ginásio esportivo. Verdade. E dando um spoiler, né, para essa spoiler dos projetos, né? Essa edição, porque era o nosso desejo desde o ano passado estabelecer parcerias com outras instituições. Então a gente está em contato, a gente fez um contato, né, conversamos sobre isso com a Secretaria Municipal de Cultura de Antônio Carlos, porque a gente tem alunos de Antônio Carlos, então o menino pode pegar um livro aqui, devolver no Antônio Carlos e pegar lá em Antônio Carlos e devolver aqui, qual que é o problema disso, né? Que legal. Eu já fico imaginando um mapa, Rodrigo, dos pontos, sabe? Eu já fico louca. Mas o entusiasmo é importante para a gente poder fazer a semente acontecer. Né, florescer. E a gente fez a parceria com o Café Cranbeck também, porque lá eles têm uma biblioteca comunitária, um ponto de leitura. E aí vai ser um ponto de troca também. Então o aluno vai poder pegar aqui e ir lá. E o aluno vai se ver naquele espaço também. Então isso enriquece um outro lado dele também, né? E contribui para essa formação do sujeito que você falou. Né? Justamente. Então, eu posso me ver ali, né? Então eu posso pegar um livro ali e devolver no instituto. Eu estou no instituto, às vezes eu estou no domingo, vou andar de bicicleta, vou pegar um livro, mas eu não posso devolver lá, mas eu vou tomar um café, vou estar no centro, devolvo lá no centro. Muito interessante. E assim, a ideia é que a gente consiga expandir mais esses pontos em outros lugares, né? Assim, para a comunidade, assim. Entendi. Os parceiros que estão envolvidos nesse projeto, né, das casas, eles têm tido a receptividade, têm inovado, têm aceitado a proposta, têm participado bem? Então, na questão de Antônio Carlos, a gente conversou também com a Universidade Federal de São João del Rei, ano passado, porque isso é uma reportagem, né? Aí muita gente ficou sabendo, procurou. A gente conversou com a FSJ na época também, mas a questão das instituições públicas é a questão de verba, né? A gente até falou que consideraria mão de obra, a gente conversou, né? E tudo, dentro do material. Então tá com essa pendência que esse é um problema. É um problema. E empresa privada, a primeira que eu fiz o contato foi com a Betânia, né, no café, porque eu já sabia daquele espaço, eu já vi N alunos nossos lá, e eu achei que poderia ser eles são voltados, né, para essa pegada mais cultural e ter tal. Essa sensibilidade. E eu gostaria de encontrar outros parceiros, assim, que eu acho que quanto mais a gente multiplicar, melhor, assim, mas assim, foi tudo muito bem-vindo, mas a gente às vezes esbarra na questão orçamentária. Isso aí é difícil porque é um grande obstáculo realmente, né? A questão de verba, a gente está vendo aí a luta para a gente se manter, né? E manter as atividades que a gente tem, é uma luta constante realmente. Agora, é tão bacana ver esse entusiasmo, essa alegria, essa mobilização sua, nos ajudando, nós que somos militantes da cultura, todos podemos ser, na verdade, mas eu digo assim, considerando, profissionalmente falando, embora você lide com os livros sim, mas a gente vê essa ajuda que você nos dá, e para os meninos certamente, é fascinante, porque a gente fica contagiado, a gente vê o papel central que o livro tem na sua vida para além da questão profissional. Na questão profissional já seria dado como certo, mas a gente fica feliz em descobrir isso, né, ver esse papel central. E eu aproveito até para brincar com você nesse sentido, né, do mundo do livro para o livro do seu mundo. Como é que foi o convite para poder representar o Clube Barbacenense desfilando na Festa das Rosas naquele longínquo ano de 94? Como é que você imaginava aquilo? Se é que imaginava? Já vinha se preparando? Como é que foi aquela experiência
Foi uma surpresa, assim. Muito surpreendente mesmo, assim. Eu não esperava o convite, não esperava ganhar. E foi uma boa surpresa, né? Porque no mesmo ano eu havia desfilado em Antônio Carlos, no Flequejo. Sim, né? conheço. E não venci lá. Não ganhei, né? E tá, aí a partir daí a Marina, que era uma costureira referência de quem fazia os vestidos das festas, né? Porque é todo, né, um vestuário próprio, exatamente. né? E essa questão do vestuário é muito curiosa porque ela foi ganhando vida, mais força ao longo dos anos, né? Porque antes era mais simples e foi ficando mais requintado, né? E aí na época eu acho que ela me indicou para desfilar para o Clube Barbacenense, e o Clube Barbacenense me convidou para representá-lo. E eu aceitei, minha mãe era muito entusiasta dessas coisas, e aí acabei aceitando e fui, né? Aí eu tava de 14 para 15 anos, né? A Festa das Rosas acontece em outubro e aniversário em setembro. Então minha mãe, vai que são seus 15 anos, você vai desfilar para a Festa das Rosas, né? Foi meu presente, 15 anos. E foi uma experiência muito rica, porque, né, eu sou natural de Antônio Carlos, né? De uma origem simples, sem, né? Era um mundo assim que eu não descortinou para mim, assim, Você né? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Então, assim, foi mágico para mim, foi mágico, assim, sabe? A experiência. Só de estar lá, de desfilar, de provar a roupa, de pensar que vai arrumar o cabelo, sabe? Porque hoje as meninas têm isso muito fácil, né? Eu mesmo me maquio, eu mesmo arrumo meu cabelo, o acesso a essas coisas é muito fácil. Considerando esse tempo todo, né? Hoje já é um tempão, né? Então, assim, muda muito, né? Então, mas pra gente aquilo era uma coisa extraordinária. E tem todo aquele protocolo, né? Porque a pessoa é entrevistada, tem uma sequência de atividades que ela tem que fazer. Existem habilidades também que ela precisa ter ali para poder fazer aquela representação no primeiro momento, né? E depois, porque até onde eu pude perceber, houve duas fases, né? Houve duas fases. A representação pelo clube e depois a questão da eleição, né? Que funcionou dessa forma. A gente é convidada, assim, aí tem uns não sei, assim, saberia dizer quais os critérios que eles usam para selecionar a menina, né, convidada. Certamente a beleza. Provavelmente. E aí... É uma das questões. Mas no desfile, sim, aí é outro processo de eleição que é muito diferente do que acontece hoje, assim, a gente vai vendo como é que é a história, né, das coisas vão se mudando mesmo com os tempos, né? Entendi. E pra gente era muito emocionante, e eu acho que por alguns anos foi assim, porque pelo menos no ano que eu desfilei, que eu, né, o que eu posso falar com mais propriedade, é que a gente, claro que tinha os ensaios, a gente tinha patronesse, aí a gente teve coquetel no Hotel Gorogotó, eu nunca tive no Hotel Gorogotó, você pensa bem, era uma chiqueza no Hotel Gorogotó, né? Então a gente desfilava, tinha uma pessoa que treinava a gente para desfilar, então a gente ganhava presente, né? Então, nossa, era assim, mágico. E quando foi o dia do desfile, na sexta-feira, a gente com aqueles vestidões, toda preparada para o desfile. Na minha época, acho que foram quase 20 alunas, candidatas. Sim. E a gente nós desfilávamos e todas nós éramos princesas naquele dia. Então, todas nós recebemos faixa de princesa naquele dia. E embora para casa. Os envelopes eram lacrados, assinados. Olha. E não fazia a contagem dos votos na sexta-feira. Era no sábado à noite no baile de gala. Então era uma sala reservada e um representante de cada família, no caso foi uma tia minha que foi me representar a nossa família, e lá era feita a contagem dos votos. Então saía de lá o resultado, quem saía de lá não podia falar até que né, quem estava... Eu lembro direitinho quando a minha tia chegou, porque assim, eu não tinha expectativa nenhuma de vencer, mesmo. E a minha tia pegou no meu braço e falou assim, sorria. Pensei assim, perdi. Porque, né, ela vai achar assim, o show... O sorrir podia ter dois sentidos. Né? Mas eu pensei logo assim, né, a Bárbara tá preocupada que eu não vou vencer, vou desabar de chorar e vai ser isso, melhor sorrir do que chorar. Tá certo. Eu falei, não, tia, tá tudo bem. Eu já tava assim, pra mim, eu já tinha ganhado, sabe? Mas o ganho da experiência já tinha sido um presente. Assim, enriquece muito a vida da gente, né? Muito. E aí,
Quando falou meu nome, eu tremia tanto que eu falei assim, parecia que eu estava embriagada, assim. Minhas pernas, eu não conseguia firmar as minhas pernas, de tanta emoção que eu sentia, assim. Porque eu realmente, eu me senti emocionada de falar, eu não esperava, sabe? Mas você fez o seu melhor, né? Como a gente percebe na vida do dia a dia, o cuidado que você tem com as pessoas lá, especificamente na biblioteca, né? Eu até sou suspeito para dizer, porque a gente precisa muito lá da biblioteca. Então, assim, eu estou entendendo pela sua emoção verdadeira que é um coroamento, né? Dessas atitudes desse dia a dia, né? E eu acho que é tão significativo por isso. Acho que ganha esse sentido, né? Uhum. E assim, eu falo que eu sou reconhecida com pessoas ainda como rainha das rosas até hoje. Ah, que legal. E assim, mesmo com tantos Muito anos. Legal. Eu tenho pessoas que têm carinho comigo e que eram daquela época. Às vezes eu não lembro o nome, eu lembro a fisionomia. E assim, mas fala assim, você é minha rainha das rosas. Tipo assim, porque eu participou ali de algum momento naquele ano e me elegeu, né? Assim. É carinhoso, é muito legal. Muito carinhoso, né? E me trouxe a muitos lugares, assim, como aqui, estar aqui hoje, sabe? E quando a gente foi convidado para dar essa entrevista, foi muito emocionante. Eu acredito que todas nós que demos entrevista nos emocionamos, porque é bom contar a história de novo, até para não ser esquecida, né? Exato, e a nossa identidade. É a nossa identidade. Então a gente se reconhece mais, né? A gente se torna um pouco mais, né, barbacenense, né? Se identifica mais com o espaço e isso fortalece, né? A gente como pessoa, como cidadão, né? E é muito... Então, assim, para mim foi muito rica a experiência. Assim. Que bacana. A Festa das Rosas, ela é também uma metáfora. Até porque a rosa é a metáfora, por excelência, da beleza, da delicadeza, do engajamento da mulher, né, e do encantamento da mulher também. Uma celebração que não apenas agradece pelo cultivo da terra, pela fartura, né, mas também exalta a graça da mulher de modo saudável, verdadeiro. Você incentiva as meninas mais jovens a participarem desse evento que representa a nossa identidade cultural, essa mais alta expressão. Como é que você vê o interesse delas, da geração mais nova? Temos tantas belezas mais novas também. Sim. Como é que você vê esse interesse delas pelo concurso, por esse contexto todo? Eu percebo que, embora a história esteja sendo contada diferente, né, porque o perfil da eleição mudou, né, nos últimos tempos, mas eu ainda percebo que a magia tá ali, sabe? É porque é uma coisa... Quem não quer ser uma princesa? Que menina, né? Que não ouve uma história e fala assim, nossa, eu posso ser uma princesa. Nossa, eu posso ser uma rainha. É legal. Então, você transfere... Vem do mundo literário de novo, né? Do fantástico. Então, você se fala, nossa, eu posso ocupar esse lugar. Eu posso ser uma princesa. Então, eu acho que toda mulher... quer isso, assim, sabe? Se sentir uma rainha, se sentir uma princesa. Isso é tão saudável, tão gostoso. É tão gostoso, é uma forma de valorizar, sabe? Assim, é claro que tem tantos outros atributos para além da beleza, né? Sim. E que às vezes, né, a gente sabe que nem sempre a beleza traz tantos outros atributos e vice-versa. Mas, independente da beleza, a experiência vale a pena demais. Então, assim, eu sempre recomendo, às vezes as pessoas perguntam como é que foi, você acha que vale a pena? Eu falei, eu acho que vale a pena de todo jeito, vale a pena. Se você não passar de fase, igual porque agora é seletiva na escola, se você não passar, já valeu a pena aquele momento. Assim, meu modo de viver e de ver o mundo, assim, toda experiência vale a pena. E tudo, assim, tudo tem um aprendizado. Esse momento aqui vai me trazer um aprendizado, né? Eu nunca participei, né, tive uma experiência para gravar um podcast. Então, assim, olha a riqueza isso para mim. Estamos honrados. Né? Então, assim, eu preciso levar alguma coisa disso. Né? Eu vou fazer melhor de uma próxima vez, né? Vai ser uma experiência, eu vou estar mais confortável, menos nervosa. Então, a gente aprende, a gente desenvolve. E eu acho que não vale a pena. E é importante a gente ter essas experiências, né? Para a gente se avaliar, para a gente melhorar, para a gente contribuir de forma mais, digamos, efetiva nos lugares que a gente está, nas comunidades nas quais a gente milita. Né? Eu acho que é importante a gente... eu vejo esse seu relato, fico assim, emocionado, mas concordo que toda experiência é válida, né?
concordo com esse ponto, para a gente também se avaliar e oferecer algo melhor para esse ciclo que a gente tem, né? Das pessoas que estão conosco. Agora, e a história do livro, O Reinado da Rosa, a história das rainhas de Barbacena, de Isabela Paulucci e Thiago Rossi? Como surgiu esse projeto? O que você sentiu ao participar dele? A gente até trouxe aqui, né? Temos a fotografia ali também. Temos aqui um exemplar, né? Que é um repositório aqui das memórias boas que a gente tem, né, de Barbacena. Como é que foi esse projeto? Como é que você recebeu esse convite? O projeto, eu acho que foi um presente para a cidade de Barbacena, porque a gente não fazia ideia, até a Isabela e o Thiago terem essa ideia, né, de registrar esse momento da história da Festa das Rosas, porque eles se depararam que não há história registrada. Não há registros no arquivo público, não há registro na prefeitura. As histórias escritas de Barbacena, pouco mencionadas, fala da tradição da festa, mas não tem a história da Festa das Rosas, né? Que isso é uma identidade barbacena, né? A Cidade das Rosas, né? Uma das identidades, né? E eles se propuseram a fazer isso. Como eles começaram a não encontrar muita coisa, eles tiveram a ideia de contar a história através das suas rainhas. E a partir dali, eles foram colhendo material, foi buscando coisas de jornais, coisas muito... Eles foram montando um quebra-cabeça, assim. Faço ideia do então, trabalho. hoje... Não, foi muito trabalhoso para eles, assim, foi muita dedicação. A gente tem que agradecer muito pelo trabalho deles, assim, sabe? Recebeu o convite, eu falei, nossa, que coisa genial fazer isso. Eu pensei assim, nossa, que emoção. Assim, no momento que eu conversei com a Isabela, que foi a pessoa que me entrevistou, eu falei, Isabela, eu fiquei muito emocionada, porque quando a gente reconta, a gente revive a memória, né? E eu imagino que isso aconteceu com todas nós, assim, de lembrar de como foi. E a partir desses relatos, das memórias e do material que nós tínhamos, né? Igual tem meu álbum, tem uns recortes, né, de jornal, e outras também tinham algumas coisas encontradas no jornal do Arquivo Público de Barbacena. Eles vão costurando a história. E deu esse livro aí, que é o que a gente tem de mais consistente sobre a história da Festa das Rosas. E é muito interessante porque eles conseguiram fazer coligir esse material com todas as rainhas desde então? Sim, são 50 rainhas, assim, no livro estão registradas 50 rainhas, né? Hoje nós somos 52, né? Sim. Como eles falam com a gente, a realeza agora são 52. Porque tem as duas dos 2 últimos anos. Sim. Eles conseguiram falar com todas, exceto 2 que são falecidas, mas conseguiram falar com a família, né? Mas eles todas, tinham material para poder todas contribuir. tinham, umas mais, outras menos, mas foi um ponto ali para eles de desenvolvimento, assim, do trabalho. Você tem contato com esse grupo que está retratado no livro? Você ainda tem contato totalmente? Vocês conversam, assim, um grupo de WhatsApp, por exemplo? A gente tem um grupo de WhatsApp. Mais movimentado na época, né, do lançamento do livro, mas a gente ainda compartilha algumas coisas. Sempre que entra uma rainha, ela entra pro grupo. Que bom. Que foi montado, um grupo criado por eles, né, por causa das informações da ocasião da festa do lançamento do livro, né, que a gente teve homenagem lá na Parque de Exposições, que foi muito bonito, inclusive, né, fizeram um memorial para nós lá. Que legal. Foi muito bonito mesmo o trabalho que eles fizeram. Hoje aqui também você está representando esse grupo de 52 rainhas que nós temos, né? E é uma alegria para elas também. Eu espero que elas possam ver lá no ar, né? Ou no grupo de WhatsApp, seja como for, o que interessa é a veiculação da informação que a gente falou hoje. Vou compartilhar com certeza, espero que elas, né, se sintam representadas, assim, porque para mim está sendo uma honra poder falar. Certamente se sentirão. Você pensa em participar, nem sei, me corrija até se estiver errado, nem sei se a gente teria essa figura, né, vamos dizer assim, mas você pensa em participar talvez de uma versão mais, digamos, madura do concurso? Não, isso não está no horizonte? Não penso não, Rodrigo, assim, foi uma iniciativa, né, que começou, né, recente, mas eu não, acho que não tem interesse, não, acho que eu já fui rainha uma vez, não que eu vou ganhar de novo, mas assim, a experiência, assim, já me marcou muito. Entendi. Assim.
porque de repente você vê as coisas, né, de uma maneira diferente em função da trajetória que você construiu e também dos risos, dos choros Sim. que a gente tem, né, nesse caminho. Então, eu digo porque, em linhas gerais, as mulheres são mais maduras muito antes dos homens, naturalmente. Então, você com 15 anos, certamente já tinha uma percepção muito diferente de um jovem de 15 anos, né? De um jovem menino de 15 anos. E isso seria na mesma linha agora e ainda mais por causa dessa bagagem da estrada que a gente está comentando, né? Da estrada da vida. Mas por isso que eu tive essa curiosidade, porque com isso, né? Com esse outro olhar, com essa outra perspectiva, quer dizer, seria um outro momento, né? De vivenciar, de revisitar algumas emoções, mas aí com outra proposta, outro olhar, né? Exatamente, com outra forma de sentir. Por isso que a gente fica assim muito curioso e também porque a beleza se mantém, né? Como a gente percebeu aqui, trouxemos umas fotos para te homenagear, para te prestigiar e também a elas nesse ato, né, sendo representadas por você. Agora, e a sua história com Barbacena? O que mais te marcou aqui? Como é que a cidade está na sua vida, no seu dia a dia? Né, eu sou natural de Antônio Carlos, né? Na época, quando eu desfilei para a Rainha das Rosas, eu estudava no Colégio Imaculada, então era o meu vínculo com a cidade. E depois eu fui morar em Belo Horizonte. Quando eu voltei, morei em Antônio Carlos de novo, e depois vim para Barbacena depois de um tempo, né? Então, a minha história com Barbacena começou sendo Rainha das Rosas, assim, né? Foi meu vínculo mais forte, né? Embora a cidade de Antônio Carlos opere toda em Barbacena, né? A vida acontece predominantemente aqui. Verdade. Mas participar da Festa das Rosas, né? Ter sido eleita rainha desse ano, me marcou muito, assim, me fez pertencer a Barbacena, né? Então, eu me sinto parte, assim, de Barbacena. Eu até... Quando a Isabela me entrevistou, eu falei isso, assim, é quase como uma responsabilidade social da rainha. Assim, então, tudo que eu faço hoje, que eu posso fazer por Barbacena, como bibliotecária, que é a minha profissão, eu acho que é uma extensão disso também, sabe? Muito legal. E, assim, estar no Instituto Federal era uma coisa que eu falei, um dia eu vou trabalhar ali. Eu nem sonhava que eu ia prestar concurso e que eu ia passar. E eu sempre tive, um dia eu gosto muito da natureza, é uma coisa que me encanta, né? E eu acho maravilhoso o campus, né? Realmente. Aí eu falo assim, nossa, gente, eu vou poder ir trabalhar e ver os passarinhos. Eu vou poder ir trabalhar e ver as flores. Então, assim, era um sonho, um desejo meu trabalhar ali. E aquela biblioteca sua é abençoada, porque ali todo dia de manhã você é visitada por uma série de espécies, né? Sim. Então, é uma riqueza muito grande, assim. Então, é isso. Eu procuro valorizar as pessoas, o patrimônio, através das coisas que eu executo. Então, isso me vincula a Barbacena, né? Me faz pertencer mais a Barbacena, né? Claro que o meu coração, né? Minha cidade natal, são depois da briga, né? Tá aqui. Na hora que eles forem assistir lá... Mas, e sempre que eu puder fazer algo por eles, eu farei, sim, claro. né? Também. Mas... Barbacena começou lá, né? Justamente, tá vendo? Fazenda da Porta. Então, sempre... acho que é isso, assim, são o que mais me marca em Barbacena é isso, estar no Instituto Federal, que era um lugar que eu sempre quis trabalhar, e ter sido Rainha das Rosas, começou ali, né? Que bacana. Eu fiquei encantado com o seu relato nesse sentido. Ele é singelo, ele é profundo, ele é verdadeiro, né? E mostra que você passou por essa situação, esse momento do concurso, por exemplo, né? Não apenas, do concurso da Rainha das Rosas, no caso, não apenas numa situação, não vislumbrando apenas a questão estética, a questão externa, né? Mas o que ficou do social, que você bem comentou, né? Da responsabilidade de representação da rainha, que mesmo não estando, né? Ela fica por um ano, mesmo não estando naquele posto, ela leva aquilo para a vida fora, né? Então a gente vê o carinho, a gente vê o respeito, o exemplo que você deixa para as pessoas, né? Para as meninas que participam, para nós também, porque nós
nos sentimos estimulados de ver, Uhum. né, essa atuação. Você falou de tantas coisas legais aqui, de projetos legais, que surgiram de iniciativas assim simples, que vieram de momentos, talvez aquele insight, e a coisa funciona, a gente viu esse entusiasmo. Então, eu acho que isso é muito interessante, a gente poder ter esses exemplos sadios, para a gente se mirar, para a gente buscar replicar, eventualmente intensificar, que a ideia que a gente tem é poder deixar alguma coisa, alguma contribuição concreta que seja útil, para que as gerações vindouras possam ocupar os nossos lugares, bem ocupados, fazendo melhor do que a gente fez, né? Eu acho que hoje você deixou essa contribuição mais marcada para nós. A gente fica muito feliz de conhecer um pouco mais da história da rainha Érica em particular e das meninas, das rainhas que estão aqui guardadas, marcadas para sempre nesse trabalho lindo da Isabela e do Thiago, nesse trabalho hercúleo, dificílimo, né, de coligir os documentos e tal. A gente sabe como é que funciona, e eu acho que a gente termina com essa metáfora da coroa, né? É um coroamento importante que a gente tem aqui agora. E a gente agradece muito por você ter aceitado esse convite de estar com a gente aqui, né? Prestigiando a Rádio 93, a Academia Barbacenense de Letras. Você que é uma pessoa ligada à cultura, o livro é o seu norte também. Então, para nós é um momento de alegria te receber aqui. Ô, Rodrigo, eu que agradeço esse convite. Realmente foi uma honra quando, né, você me fez o convite. Falei, meu Deus, que responsabilidade, né? Mas não doeu nada. Não doeu não, até que passei bem. Tá Então, assim, eu me sinto muito honrada de verdade de poder estar aqui falando um pouco da minha história, né, falando da minha trajetória pessoal, e que ao narrar a minha história, né, a gente vê como é que ela entrelaça com a história de outras pessoas, com a história do lugar, né? E isso vai dando identidade a nós e às próprias outras pessoas e aos lugares. E a gente é assim, né? A gente vai somando aqui, a gente vai se somando, né? Exatamente. E multiplicando. Então, eu realmente me sinto muito agradecida. Muito obrigada mesmo. Mas a honra é nossa, viu? Estamos aguardando aqui o retorno para os próximos projetos. Você vai falar para nós. Sim, vai ser um prazer, uma alegria. Tá joia. Bem, meu caro amigo ouvinte, internauta e espectador, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos muito pela sua audiência e te aguardamos na próxima edição. Até lá!